Glória a Deus pelos hinos, pelos cânticos, são oferecidos ao nosso Deus em nome, através de Jesus, do Espírito Santo que vive e que nos conduz. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 62. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias ou aqui no Data Show. Diz assim o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, indo eles são os discípulos de Jesus, né? Alguém disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amados irmãos, quero compartilhar assim rapidamente com esses versículos de algumas verdades. É claro que nós não vamos estender profundamente, falar todas as lições, tudo que nós podemos nos basear na história, na teologia, na ética. Mas eu quero deixar uma mensagem bem simples a respeito dos discípulos que seguem a Jesus. Primeiro, lembrando que nós temos um grande crescimento numérico nessa igreja que se chama evangélica aqui no Brasil. Mas que existe um estranho caminho nisso. Até 1960, era bem pequeno o crescimento. A igreja presbiteriana era uma das que tinha mais membros. Depois, com o advento, com a evangelização forte das igrejas pentecostais, houve um crescimento enorme. Depois vieram logo em seguida, né, os neopentecostais, e o crescimento numérico e financeiro das igrejas chamadas evangélicas no Brasil é admirável, né? É bem maior que o ritmo de crescimento da população. E hoje o IBGE faz lá suas estatísticas dizendo que nós temos aí quase que 40%, né? 30, 40% aliás, 30, 40 milhões de, por cento, né? 30, 40 milhões de evangélicos no Brasil, né? E lembrar também que tem muitas seitas, né, que estão crescendo no Brasil. Grupos religiosos que têm a sua formação através de novas revelações que eles dizem ter, né? E lembrando que seitas são aqueles grupos religiosos que geralmente eles não têm somente a Bíblia, mas têm outros livros, né? Eles também não anunciam, não creem na suficiência das Escrituras Sagradas. E muitos têm afirmado ultimamente nem que a Escritura Sagrada são a palavra de Deus, mas têm afirmado que ela contém, né? Podendo assim o homem fazer o que quiser com a palavra de Deus, né? Quando a gente diz que contém, quem vai dizer o que é e o que não é, né? E assim, eles estão por aí, né? Algumas até se limitam, né? São exclusivistas. E se você não vier para a igreja aqui, não receber o nosso batismo, passar para a nossa igreja, você não está salvo. Distorcendo o ensino bíblico, né, da palavra de Deus, que diz que Deus é quem conhece o coração, e a verdadeira igreja, a igreja invisível, é a igreja que só Deus vê, né? A igreja visível tem que estar sob a palavra de Deus e não acima da palavra de Deus. Nas nossas igrejas, a igreja presbiteriana é a igreja de linha reformada, né? A igreja histórica. Nós temos já há bastante tempo alguns movimentos. Hoje eles se dividiram em vários outros e tem até vários outros nomes. Mas o principal é isso, né? O conservadorismo, o liberalismo e os carismáticos.
São basicamente isso. Depois esses três se dividiram aí em diversos ramos. Em todos esses, porém, a afirmação é que são seguidores de Jesus Cristo. E a gente fica sempre na dúvida, como é que eu sei quem é seguidor de Jesus? Quem são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo? É a nossa mensagem bem facinho para vocês guardarem aí, não vai complicar, né? Dá para você decorar até. Né? Então, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, em Lucas 9, do versículo 57 ao 62, eles mostram alguém, né? Lá em Mateus diz que era um escriba, que aproximou-se de Jesus e se dispôs a segui-lo onde quer que Jesus fosse. E a essa proposição, Jesus responde, né, com três afirmações aqui, há mais dois que disseram também, né, que estariam seguindo, apesar de que o Senhor Jesus chamou. No versículo 57 ao 62, nós lemos lá essa fala aqui de Jesus. Lucas 9, 57. E indo eles a caminho, alguém lhe disse, seguir-te-ei. Então esse disse que ia seguir Jesus. Ao outro, Jesus que disse, segue-me. E o outro disse para Jesus, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Então, essas proposições, Jesus respondeu, dando três características de quem segue a Jesus. Então, vamos ver aqui rapidamente essas três características, porque os irmãos fizeram profissão de fé, e os irmãos aqui todos são discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, são chamados cristãos. Né? Então, eu entendo assim, hoje tem cristão, tem falso cristão? Tem, mas tem verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão aqui não esgota não o assunto, mas nos dá uma base sobre quem são os seguidores de Jesus Cristo. Né? Então, o primeiro, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, né? Os verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus, priorizam a fé em Jesus e deixam em segundo plano o conforto desse mundo. Aqui é uma coisa bem difícil, né? Porque todos nós buscamos conforto. É claro, ninguém quer viver desconfortavelmente, né? A gente tem que procurar emprego, quer ganhar bem, né? Para poder comprar uma casa, mobiliar a casa, ter um bom carro, né? Ter a nossa despensa cheia, né? Comer bem, viver bem, todo mundo gosta disso. Se eu falar que não gosta, se alguém falar que não gosta, deve até sofrer da mente um pouco, porque não é possível, né? Todo mundo gosta do conforto, gosta, né, das coisas boas. Então, mas Jesus diz aqui, a esse que queria seguir ele, que a resposta de Jesus é isso, mas Jesus ele respondeu, ele queria seguir Jesus. O que Jesus respondeu para ele? As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo? Não é importante a gente buscar o conforto, o emprego, o dinheiro. Mas isso tem que estar sob os nossos pés, sob o nosso controle. Né? Não pode subir e ser a coroa da nossa cabeça. A Bíblia é muito clara, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, amados irmãos, qual é o lugar das riquezas? Há uma ilustração muito boa, quando os apóstolos vinham, os primeiros crentes se converteram, eles vinham e depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Dá para a gente fazer uma alegoria aqui, dizendo que o dinheiro, ele tem que ficar lá embaixo dos nossos pés, as riquezas, e não tomar conta da nossa cabeça. Por isso é muito clara a Escritura que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas demais coisas, é claro que a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, mas elas são frutos da graça maravilhosa de Deus. Quem é que nos dá de comer diariamente? É Deus. Quando a gente senta à mesa e ora, Senhor, obrigado por esse pão que o Senhor dá, fruto do teu amor, da tua misericórdia. Porque nós sabemos que todas as coisas
para o nosso conforto e sustento vem de Deus. Tá? Então, mas não estou dizendo que é pecado buscar essas coisas, mas essas coisas têm que ficar em segundo plano. Em primeiro lugar, nós temos que servir a Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já pensou bem nisso? Às vezes a gente se luta tanto, né? Às vezes alguém chega para uma pessoa e pergunta: oi, como vai, fulano? Tudo bem? Estou bem, sim. Como é que está o seu filho? Meus filhos estão ótimos, eles têm um bom emprego, estão ganhando bom dinheiro, comprou uma casa nova. A gente se considera bem assim, mas não fala assim. Não, ele está numa vida de comunhão com Deus, né? Ele está sendo uma bênção na mão de Deus, ele está anunciando o evangelho, está vivendo o evangelho. A gente não fala, a gente sempre pensa primeiro nas coisas materiais. Está sempre pensando no que a gente vai comer, no que a gente vai fazer, o quanto eu vou ganhar e tudo mais. E se a gente não pensa no que a gente pode fazer para a glória de Deus, para servir a Deus, as boas obras segundo Deus, que é amar e servir a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo e, é claro, levá-lo, né, a uma vida de santificação com Deus. Então, o verdadeiro, para ser discípulo de Jesus, você tem que priorizar em primeiro lugar a fé em Jesus, a sua vida espiritual com Deus e deixar essas coisas em segundo, terceiro, aí você que sabe em que lugar você quer deixar. Porque é muito importante, a vida espiritual é mais importante do que a vida material. Às vezes é melhor passar fome tendo Jesus do que ser rico, né, e perder a vida e ir para o inferno. Né? Lembre-se da parábola do rico e do Lázaro. Né? Em segundo lugar, os verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus, priorizam a fé em Jesus e deixam em segundo plano o sentimentalismo humanista. Versos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Aí esse outro, que aí disse para Jesus, né? Respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas, irmãos, não quer dizer que nós não devemos amar os nossos parentes, né, o nosso próximo. Não é isso. Tá? Mas Jesus está dizendo que o verdadeiro amor de Deus que move e que nos constrange a cuidar das pessoas é priorizar a salvação novamente deles. Que a igreja, ela faz ação social, mas antes da da ação social, ela tem que pregar o evangelho, tem que levar salvação. Porque mesmo a gente cuidando dos outros, né, deixa lá eu ir sepultar meu pai, cuidar dos meus sentimentos com a minha casa, com a minha família, para depois eu seguir Jesus, né, e você começa a colocar o seu amor, a sua parentela, a sua família, os seus problemas familiares acima de Cristo. Jesus diz que se você fizer isso, você não é digno dele. Mateus 10:37, quem ama o seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E tem muita gente, não posso ir na igreja porque tem que cuidar de fulano. Não posso, né, porque tem que cuidar de ciclano. E não acha um meio de servir a Deus. Não posso fazer essa obra, não posso assumir nenhum cargo na igreja porque tenho isso, tenho aquilo. Dá um monte de desculpa. Eu sei que tem, eu sei que a gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode se esquecer não que mais importante, o nosso amor maior é Jesus. Não existe um amor maior do que o de Deus por nós e nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. E nós não podemos trocar, né, o nosso sentimentalismo aqui humano, as nossas paixões humanas por Deus. Às vezes eu fico vendo, olhando e observando, né, que muitas pessoas
principalmente na juventude, vem, até quando os pais trazem 12, 13 anos, vem para a igreja, ali. Depois arruma um namorado, qualquer coisa fora da igreja, não vem mais. O namorado está acima de Jesus. Esquece de Jesus, esquece. Porque esqueceu da igreja, esqueceu de Jesus. Por que o senhor está dizendo que esquecer da igreja, esquecer de Jesus? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é que é o Cristo atuando aqui hoje. Ele atua através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa voz, do nosso agir. E a pessoa arruma um amor maior lá, larga Jesus. Deixa sepultar meu pai, tem que cuidar deles. Né? Quem ama seu pai, sua mãe, mais... Olha também, essa palavra é dura. Mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Já pensaram nisso? Vai para casa pensando nisso. E um terceiro ponto. Os verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus, priorizam a fé em Jesus, não ficam lamentando, né? Olhando para o passado, olhando para trás, mas seguem em frente para o alvo, né? Para o cumprimento da sua vocação. Versículo 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas, irmãos, tem gente que vive do passado. Aqueles que eram um tempo bom. A Bíblia diz que não é sábio fazer isso, tá? Dizer que tem gente que diz, esse foi o melhor dia da minha vida, mas ele morreu ainda. O que é melhor dia? Vem dias, né? Eu creio, né? O meu jeito de crer é que o melhor dia da minha vida é o dia que eu estiver com Jesus, é claro. Né? Eu estiver lá no céu aperfeiçoado em glória. Né? O melhor dia da minha vida não chegou ainda, né? Porque ele me prometeu vida eterna. Mas é isso, amados irmãos, né? Seguir-te-ei, deixa-me despedir de casa, Jesus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto. Eu me lembrei desse texto de Filipenses, quando Paulo diz, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que eu faço com o passado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados irmãos, temos que olhar para frente. O passado teve muitos problemas aqui, teve muitas lutas, mas tem que esquecer. Nós temos que olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Jesus. Nós temos uma missão para cumprir. Aprendemos alguma coisa com o passado? Sim, mas agora é a hora de andar para frente. Não mais ficar pensando nas coisas que aconteceram, nos problemas lá. Tem gente que não vive mais, porque só vive de recordação e às vezes até adoece por causa disso. É cada dia Deus abre para você uma perspectiva de você trabalhar, de você servir, de você se alegrar, se fortalecer. Então, deixe as coisas que ficam para trás, caminhe para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que a nossa congregação tem que fazer. Falei na outra vez que estava pregando aqui sobre a evangelização das crianças, dos adolescentes. Nós precisamos olhar para frente, né? Para as coisas que Deus tem para nós. Que Deus tem muita coisa boa. Tem luta, mas tem vitória para nós a cada dia. A cada problema que vai surgir, vitória, caminho novo, de acerto para nós, Deus vai nos dar. Ele sempre estará conosco. Ele não nos desampara. Ele caminha junto. E nós, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, vamos vencer. Quero encerrar dizendo aqui, muitas coisas têm acontecido na igreja, pela igreja, para a igreja, desde a sua instituição, desde o Antigo Testamento, né? Nós consideramos a Israel do Antigo Testamento como a igreja do Antigo Testamento dada por Deus de maneira nacional, ao povo de Israel.
E a igreja do Novo Testamento, o Novo Israel, instituída por Jesus Cristo, quando diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, amados irmãos, o que aconteceu, o que esses irmãos fizeram no passado, essas coisas passadas todas serviram para quê? Para a nossa advertência. Diz lá Paulo em 1 Coríntios: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, amados irmãos, porém é necessário que, com toda essa luz que nós recebemos do passado, conhecimento, hoje nós temos um conhecimento maravilhoso, uma teologia avançada, né? Uma exegese, uma hermenêutica, até a apologia nos ajuda a definir as coisas, né? E a mostrar o caminho certo da Bíblia para nós, nos revelando, nos ensinando a palavra passo a passo. Nós temos recebido toda essa luz, né? E principalmente iluminados pelo Espírito Santo. Nós devemos demonstrar isso professando bem firme a nossa fé em Jesus e afirmando, né? Como Pedro lá afirmou, quando ele disse para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, e recebeu de Jesus a palavra: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. E aí Jesus alerta: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Que Deus abençoe você, a mim, a nossa igreja nessa caminhada, tá? Olhando para o autor e consumador da fé, fazendo o serviço de Deus em primeiro lugar. Vamos receber, né, do Senhor, veja bem, né, centro das casas, o conforto, né? Irmãos e irmãs, mães e filhos, os nossos sentimentos serão compensados. Campos com perseguições, e no mundo, né, por vir, nós vamos receber o quê? A vida eterna. Então, amados irmãos, né, essas são algumas características, né? Não esgotam o assunto, mas são uma característica dos cristãos, tá? Então, em primeiro lugar, Jesus deixa o conforto, né? Em segundo lugar, deixa o sentimentalismo. E em terceiro lugar, não fica olhando para trás. Vamos em frente. Deus né, já tem nos abençoado. Hoje nós estamos alegres e recebemos mais membros, né? E nós aqui somos internacional agora. Recebemos membro que veio do estrangeiro. É aquele coisa. É lá de Cuba, tá vendo? Nós aqui estamos por cima. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, fortaleça e alegre. Que você tenha uma semana cheia da graça, do amor, da paz de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para uma oração. Senhor nosso Deus, é o teu povo que te ama. É certo que muitas vezes a gente peca, se afasta um pouco, perde o rumo. Às vezes tropeça e cai. Mas o Senhor, como Pai amoroso e cuidadoso, nos pega pela mão, nos levanta e nos coloca no trilho certo, no caminho certo. Abençoa esta pequena comunidade da tua igreja, pequena parte da tua igreja que milita aqui em Buri. A liderança, os irmãos, desde o mais menorzinho até o maior. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Fortalece a nossa vida. Dá-nos, Senhor, os instrumentos que precisamos para te servir melhor a cada dia. E, Senhor, aquece o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.